Já. Então, vamos finalmente apresentar aqui o nosso convidado da noite. Eu conheço ele como Júnior, mas aqui, né, Walter Denis. Aí o cara que é recordista sul-americano de Willy. Um cara aqui que está para trazer todas as informações sobre segurança no trânsito, domínio sobre duas rodas. Então, se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, já deixa aí no nosso chat. Júnior, prazer, meu querido, recebê-lo por aqui. Prazer é todo meu, Júnior. Júnior também, né? É, meu xará. Xará. Olá, pessoal. É bom estar aqui com vocês e participar desse podcast é muito importante para poder contribuir um pouco para o motociclismo na região. Boa. Júnior, você é aí um veterano já das duas rodas. Mais de 40 anos. Ó, aí, ó, é tempo, amigo, é tempo. E são 40 anos radicais. É, vamos conversar sobre isso aí. Ô, Júnior, como foi que começou, né, essa história sua com a moto? Né, essa paixão sobre as duas rodas, como foi que tudo começou? Conta aí pra gente. Desculpa, pessoal, mas eu vou começar logo do comecinho mesmo, né? É, Então, eu tinha 17 anos e cheguei para minha mãe e disse: mamãe, eu quero uma moto. Eu quero andar de moto, eu gostaria de ter uma moto. Ela fez: certo, filho. Por que você resolveu ter uma moto? Por incrível que pareça, teve um amigo da família que foi lá na fazenda que a gente morava, na escada. Um abraço para minha filha que mora lá. E meu genro e minhas duas netas. E ele perguntou para mim. Ele esteve lá numa festa e ele tinha uma CG, aquela bucha de calango, azulzinha. Ele perguntou: tu sabe andar de moto, Júnior? Eu digo: sei. Quer dar uma volta? Quero. Isso no meio de um churrasco, né? Muita gente, ninguém percebeu nada. O cara pegou e me deu a chave da moto. Eu nunca tinha subido numa moto. Foi interessante, porque eu botei a chave da moto, liguei a moto, botei primeiro e fui embora. Isso é a granja, era uma granja, e fica a 7 quilômetros de escada. Eu fui embora. partiu. Eu fui embora. Hoje fui botando as marchas e fui-me embora. Fui logo para casa da namorada, da mãe da minha filha, que mora lá em escada. Aí, essa história, poucas pessoas conhecem isso aí. Oh. Eu estou aproveitando esse podcast para passar isso para vocês. Então, fui para a escada, fiquei um pouco lá com a Rosa, que é a mãe da minha filha Isabela, e voltei. Quando eu voltei, estava confusão lá na granja, né? Porque Júnior nunca tinha andado de moto. Enfim, cheguei... Pegou a moto e se perdeu por aí. Foi, eu cheguei, estava lá confusão, todo mundo assustado, e não teve problema nenhum. Poucas pessoas sabiam que eu nunca tinha andado de moto, mas eu nunca tinha andado. Então, eu entreguei a moto lá, agradeci, beleza. Isso naquela época não usava capacete, né? Então, foi quando me deu aquele gosto, né? Aquela primeira volta que você realmente sente o que é uma motocicleta. A liberdade que é uma motocicleta. Eu já dirigi carro, mas quando eu tive essa oportunidade, né, de fazer essa viagem pequenininha de 7 quilômetros, e eu vi que era uma coisa muito fantástica, e cheguei para minha mãe e disse: mamãe, eu quero uma moto. Aí ela: tá, vamos amadurecer essa ideia. Certo. Aí quando foi no sábado, ou no outro sábado, isso foi no final de semana, aí no outro sábado, em Recife, a gente tinha um apartamento em Recife também, ela me levou numa livraria bem gigante que tem lá no 13 de Maio. Eu não lembro do nome, Saraiva, sei lá, ou algum desses aí. E pegou 2 livros sobre a motocicleta. Eram 2 livros pequenos, do tamanho de um tablet. E comprou esses livros para mim. Me entregou esses livros e fez: estude. Eu vou lhe fazer 20 perguntas no próximo final de semana. Se você não errar nenhuma pergunta, eu compro sua moto. Aí foi uma semana todinha que eu engoli aqueles livros. Eu queria a minha moto de todo jeito. De capa a capa. Sim. Aí estudei esses livros, né? Bastante.
E quando foi, no domingo, ela perguntou, está pronto? Tô. Aí me perguntou. As 20 perguntas, eu não errei nenhuma. Na segunda-feira, a gente foi na Sael comprar a minha moto. Aí comprou uma XLS, que era o lançamento, isso em 84. Comprou essa motocicleta para mim. E o gerente da loja lá falou para ela que tinha um curso lá na Honda, na Sael Motos, tinha um pátio atrás. E eles ofereciam esse curso para quem comprasse a moto, não sei o que, gratuito. Eu peguei, tive que fazer esse curso, que ela disse que eu ia ter que fazer esse curso. A próxima turma que ia ter lá era mais ou menos uns 15 dias, eu não lembro direito, são 15 dias ou 20 dias depois de ter comprado minha moto, né? Então, a gente foi com minha moto para a escada, para a fazenda. Eu fiquei andando por lá e fui fazer esse curso na Sael. Fiz esse curso com duração de 1 semana. Eu gostaria muito de encontrar os instrutores, era Chico e Bill. Se estiverem vivos ainda, eu gostaria muito que entrassem em contato comigo. E passei essa semana fazendo esse curso lá com eles. Quando foi na sexta-feira, eles entregaram um diploma, que eu tenho até hoje, esse diploma, e perguntaram para minha mãe se eu podia ficar frequentando lá a Sael, junto a eles nesse espaço de treinamento. Nessa época não tinha aqueles CTI da Honda, não tinha nada disso. Se eu podia participar lá com eles, a mamãe fez, tá, mas por quê? Porque o seu filho, ele tem um conhecimento que está ajudando muito aqui a gente está aprendendo muito com ele. Ela ficou surpresa, deixou, tudo bem. Então, assim, eu passei um mês frequentando lá com eles, porque com 1 semana desse curso lá que eu fiz com eles, eu compartilhei o meu conhecimento com eles. Eu já andava em 1 semana, né, de curso, né, era mais ou menos um mês já de moto, mas com 1 semana eu já andava 1 quarteirão sobre uma roda só, 1 semana, 1 mês de moto no total. Eu já andava 5 metros para trás de ré, sem pisar no chão. Então, desde esse comecinho eu já tive uma interação muito grande com a moto. E a juventude, né, a vontade de aprender e fazer as coisas era gigante naquela época. Não tinha muito medo das coisas. Aí fui correr motocross já de cara com essa moto. Enfim, o meu começo foi diferenciado. Então, eu tive que estudar primeiro sobre a motocicleta, em sua geometria, para depois poder andar. Então, se você chegar hoje para qualquer motociclista e perguntar quem foi que estudou sobre a moto antes de andar, eu acho que ninguém. No seu caso, primeiro foi a teoria para depois ser a prática, né? Primeiro foi o conhecimento técnico, né? Para depois eu poder aplicar esse conhecimento nela. E isso fez uma diferença na minha história do motociclismo muito grande. Nossa. Isso foi o comecinho do comecinho. Nossa. E Júnior, você falou que já começava aí já a andar com a roda, dar de ré, né? Assim, sem colocar o pé no chão. E por que tu acha que tu gostou muito dessa parte, assim, de fazer diferente nesse sentido? O que foi que te chamou a atenção nisso? Eu acho que é o espírito do jovem, né? O espírito do jovem de dominar um equipamento e de ir em busca dos seus limites, né? Então, isso foi fazendo que, além de eu me locomover do ponto A ao ponto B, que é uma proposta interessante da motocicleta como um todo, para servir que a gente se desloque para os locais, ela pode ser um objeto de lazer também, né? Um brinquedo. Um brinquedo. Então, daí a gente pode pegar e utilizar a motocicleta com essa finalidade também. Então, eu uni o transporte, né? De poder ir para os lugares e também de me distrair brincando com ela. Boa. E depois de um tempo, né? Veio a questão, como você falou aí, começou a já andar de motocross, e depois disso, como é que foi seguindo esse histórico aí? Júnior, é muito grande essa parte aí, mas, olha, na XL 125, desde a XL 125 eu já fui para motocross, aí depois já trocou por uma 250 e por aí foi, já passamos para a Grale. Então, assim, foram muitas motocicletas, muitas modalidades.
Eu, na época do ano deixa eu ver, no ano de 90, eu acho. Bem depois. Já pulei um bocado de coisa. Mas no ano de 90, eu tentei implantar o trial aqui na região. Você conhece o trial, né? Não. Você não... Explica pra gente aí. Existe motovelocidade. Sim. Existe motocross. Sim. Existe o pessoal que faz trilha, que é mais pro lado do enduro, né? Do rally. Sim. Né? Existe o trial, que é outra modalidade. E as motocicletas são específicas para aquilo ali. Então, naquela época, eu sabia que existia o trial, mas ninguém tinha aqui. Então, eu peguei e adaptei. Eu comprei uma outra XLzinha 125, que eu tive da primeira, e adaptei ela para trial, certo? E comecei a brincar com ela, porque para brincar seria melhor. Então, já que falando de trial, muitas pessoas aqui não conhecem, no motociclismo, a modalidade que mais requer conhecimento técnico de geometria e física do equipamento para que você consiga dominar esse equipamento é o trial. Entendeu? Se você tiver um bom domínio, você se dá bem no trial. Motovelocidade não precisa tanto desse domínio todo. Motocross também não precisa de um domínio muito grande. Mas o trial é o mais completo em termos de interação homem-máquina. É um esporte mais completo, entendeu? É feito aquele esporte que o pessoal corre, depois passa para a bicicleta, depois passa para natação. Como é o nome daquilo? É alguma coisa, mas o pessoal sabe qual é. Você vai mudando, pedala, depois vai nadar, é o esporte mais completo, né, para o ser humano, que leva o ser humano a várias modalidades e a vários tipos de esforço. O trial era tá, para o motociclismo. Então, aproveitando aqui, o piloto que mais domina uma motocicleta hoje no mundo é Tony Bull. Tony Bull. Ele tem uma interação com a motocicleta tão grande que o pessoal chama ele de extraterrestre, que não tem como uma pessoa, ser humano normal, fazer o que ele faz, entendeu? Então, muita gente apelidou ele já de ET, porque não tem como um ser humano... vocês pesquisem aí no YouTube, tem muito vídeo dele. Tony Bull, ele é muito bom. Eu acho que é francês, é daquelas bandas lá, sabe? da Europa. Enfim... Aí passei para o trial. Foi na época que eu conheci o Maninho e o Jadiel, da equipe Brilux. A gente se encontrou no evento. E daí a gente, juntos, conseguimos melhorar. Um melhorou um lado, o outro melhorou um lado. E eles montaram a equipe Irmão Brilux na sequência, entendeu? Mas esse foi o comecinho. Vamos pôr... Boa. Me diga também de onde veio a ideia de fazer um recorde sul-americano com a roda só. O recorde sul-americano era uma coisa interessante, porque eu não sabia que eu podia quebrar um recorde desse, né? Mas eu tinha técnica suficiente para andar com a moto para onde eu quisesse. Porque hoje em dia, há muito tempo, o que limita o pessoal... andar sobre uma roda só por muito tempo é a roda dianteira girando, certo? Porque existe um equilíbrio giroscópio que ela gera, que eles conseguem dominar ela de uma roda só, certo? Se essa roda para de rodar, acabou-se o homem. Então, essa turma aí que faz manobras e tudo, que anda sobre uma roda só até um certo ponto, que geralmente esse limite é quando a roda para, ele só consegue andar com ela parada se for bem devagar. Ou se for muito rápido. Ou se for em uma reta. Porque a partir do momento que ele põe ela para o ponto de equilíbrio a uma certa velocidade, vamos considerar 60, 70, 80, 100 por hora, 120... A partir do momento que eles precisam fazer uma curva ou descer uma serra, né?
ou fazer qualquer coisa que precise do domínio dela, com a roda parada, eles não conseguem. Entendeu? E eu consigo devido a toda essa bagagem que eu pego lá do comecinho, porque eu estudei tudo sobre ela. Interessante, né? Então, eles são limitados por isso. Então, eu não sou melhor do que ninguém, não tenho 6 dedos, mas, assim, a única coisa que diferencia que eu consigo ir até em casa, né? Eu consigo andar o tanto que eu quiser, é porque eu ando com ela, eu domino ela com a roda parada. Em que ano foi, Júnior, o recorde? 2000. 2000. Uhum. Foram quantos quilômetros andando com a roda? 8.000, para ser exato, Sim. 8.350. O pessoal fala 8,5. Boa. Eu vou Na BR-101. Na BR-101. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal, 5 viaturas da Polícia Rodoviária Federal. Eu nunca fiz isso assim, aleatoriamente, na loucura, não. Boa. Eu vou deixar esse vídeo aí, o registro, aquele que tu mandou pra mim. Vou repostar aí na página do MMC. Pra quem não viu, conferir depois, viu? Fiquem ligados aí. Tem um recorte também de jornal, né? Você pode colocar. Isso, eu vi um o recordinho também, boa. Ó, Júnior, já tem gente por aqui já, ó. O Duarte Santos tá aqui, ó. Boa noite a todos. Duarte Confeitaria na área. Valeu, meus queridos. Um abraço. O Carlos André tá aqui, ó. Like 6. O Carlos está dizendo aqui, ó. Simbora, que aí sabe muito. O trial exige muito equilíbrio e coordenação motora. O Tony é show. Recorde foi batido. Peraí que tá. E eu estava lá para marcar exatamente a quilometragem. Foi numa parte da BR-101 com apoio da PRF. O André, posso abrir uma adenda aí no André? Pode, claro. O André já empinava moto antes de mim. Antes de eu começar. Eu era louco para encontrar André. Viu, André? Olha, só não sabe dessa história quem não conhece a gente. Eu era louco para encontrar com o André e eu sempre vi falar, né, que ele andava muito. Ele tinha uma CG com a pintura de uma cobra, naquela época grafitada, que nem todo mundo tinha isso. E ele andava muito. E, ao contrário de hoje em dia, como ele andava já há um bom tempo, eu queria encontrar com ele para a gente compartilhar junto esse conhecimento e a gente poder, tu tá entendendo? Uhum. Aprender um com o outro. Trocar essa ideia. E hoje em dia não. Hoje em dia, se fulano faz isso, aí cria uma rincha, tu tá entendendo? Não, porque fulano é melhor do que ciclano. Eu nunca tive esse objetivo de ser melhor do que ninguém. Aí, um abraço para você bem forte, viu, André? Que você foi, para mim, foi uma inspiração, tá? Ele tá aqui mandando uns aplausozinhos, ó, dizendo, fomos os pioneiros. Isso aí. Tá aqui também, ó, o Vitor Antônio, forte abraço. Júnior, você é diferenciado. Galo Cego, bode do asfalto, Gravatar. Um abraço, Galo Cego. Em breve quero falar com você, viu? Chama aí depois pra gente trocar uma ideia. Ele já foi a Atacama. Foi exatamente, é sobre isso que eu quero falar com ele. Sozinho. De 125. Boa, tá vendo? É isso aí. Show de bola. É muita história massa, né? Júnior, também, assim, a gente falando sobre as épocas, né? A gente vê muita gente hoje dando o grau também, aí, muitos de forma irresponsável, no meio do trânsito, na BR e tal. Como era isso antigamente? Porque antigamente não tinha muita informação, né? Como você falou aí, a questão de segurança, tinha gente que não... Assim, até mesmo por conta de informação ou coisa, não tinha capacete, né? Não andava de capacete, não andava de quem faz manobra assim, feito algumas equipes que a gente vê todo com aquele macacão e tal. E como era essa realidade antigamente? Eu vou falar por mim. Fale, pode falar. Certo? Apesar de eu ser conhecido como Júnior doido, por que doido? Porque eu fazia as coisas que pouquíssimas pessoas faziam, né? Não doido pela irresponsabilidade, doido pelo diferencial, pela coragem, né? Fora da curva, né? Então, o Willy, né, que foi empinar, foi uma consequência da minha interação com a moto. Então, na época, eu subi essa mesa aqui, por exemplo, na altura, um batente, né? Uhum. Da altura disso aqui, eu subia, né? Eu também andava com a roda dianteira, que o pessoal chamou hoje de stop, mas é o nose wheeling, que é o wheeling de frente, de nariz, né? Então, eu andava muito daquele jeito lá. Então, as pessoas me taxaram como Júnior doido, mas diferente
é bem diferente de hoje em dia. Quem me via fazendo era uma situação, como é que eu poderia dizer? É singular, porque eu não fazia para me exibir. Tu entende? Então, como eu gostava muito da noite, na madrugada, quando não tinha ninguém, o Recife era meu playground. Entendeu? As ruas eram um local de lazer para mim. Então, além de ir para os bares, para as coisas assim, eu fazia alguma coisa. Brincava muito com os amigos. Ali em Boa Viagem, a gente... Era diferente, era outra época, né? Então, eu brincava, eu lembro que tinha Henrique, Teles e outros meninos que a gente brincava. Eu vinha de Dupina para Piedade, certo? Pela calçada da Avenida Boa Viagem, pelo lado do quarteirão e não pela calçada da avenida, que a brincadeira era ficar passando, aonde Júnior passasse, todo mundo tinha que passar. Então, eu ficava passando entre o poste e o meio fio, entendeu? Aí tem 2 palmos ali, eu tenho que passar, tenho que livrar o poste, brincadeirinhas, certo? Sem botar pé no chão, essas coisas. Tudo de madrugada. Era tudo, assim, só entre os amigos que presenciavam certas atividades. Eu nunca fiz com o objetivo de exibição, entendeu? Eu nunca fui para um local assim, onde tinha muita gente, e pegar e fazer uma gracinha, apesar de todo mundo pedir, né? Mas eu não fazia. E isso é uma questão que foi bom você tocar, porque o grau, hoje em dia, é uma coisa que o pessoal está meio sem noção. Eu transformei o wheeling num esporte, fui um dos pioneiros aqui até o controle do freio, trouxe essa modalidade para a nossa região, e outras pessoas que pegaram essa técnica também focaram em exibição. Mas aí, no caso, eles montavam uma equipe, foi o caso dos irmãos Brilux e outras equipes, que iam para um determinado local fazer seus treinos, fazer as exibições quando eram contratados. Enfim, eles faziam várias manobras que eram possível fazer numa motocicleta, para mostrar para o pessoal. Aí, o pessoal do grau hoje, com essa modernidade, com essa tecnologia de vídeos, com essa necessidade absurda de views, de conquistar um público, eles ficam fazendo isso de todo jeito, em todo canto, de todo horário, onde tiver mais pessoas para verem. Isso está completamente errado. Só que o governo deveria reconhecer logo isso como um esporte, fez com skate, fez com surf, deveria reconhecer logo isso como um esporte, porque não adianta ficar com essa resistência, só perde a população. Como várias prefeituras por aí, eu não vou falar quais são agora, mas tem várias, em vários estados, que já tomaram a iniciativa de criar o espaço do grau, que eles deram esse nome do grau. Por que grau? Porque são manobras que eles fazem mostrando até onde é possível fazer coisas em cima de uma motocicleta, arrastar a mão no chão, sabe? De costas, sentado no guidão. Então, são malabarismos, entende? Que é feito com a motocicleta. Não é só empinar. São várias coisas. É o drift, são manobras que seriam feitas para um público. Feito as equipes faziam. Feito lá em Beto Carreiro, ainda tem o pessoal que faz. O Força e Ação, né, que até hoje faz. Um abraço para você, Dentinho. Assim, que também começou na minha época junto comigo. Esse pessoal tem que sair da rua. Tu entende? Porque não pode fazer isso na rua. Você tem noção do perigo, ninguém tem. Eu vou falar pro pessoal do grau, fica com raiva de mim, não. Mas, eu falando isso, vai ajudar para que a iniciativa pública arrume um jeito de transformar logo isso num esporte e criar espaços para que todo mundo possa praticar. Você sabia que... Lembra da história da roda dianteira? Uhum. Então, eles só andam enquanto ela está girando. Já entendeu isso? Então, todo mundo aí entendeu isso. Só que o freio a disco, o atrito da pastilha no disco, para logo ela.
Não fica rodando Entende? tanto. Ela não fica girando bastante, feito era o tambor, que a fita não encostava. Então, freia rápido. Então, o piloto, né? O piloto suspende ela aqui, começa a fazer um tipo de manobra e ela já para. Isso, para ele, é o fim da picada. Entendeu? Aí, tu sabe o que é que eles fazem? Não. Não tem noção. Eles vão lá, na pinça, pisam na pinça, empurram, afastam a pastilha do disco para ele não ter esse atrito, né? Para a roda ficar mais livre. Entendeu? Certo. Então, enquanto eles estão fazendo a manobra e a roda está girando, beleza. Só que eles fazem isso na rua. Quando você afasta a pastilha do disco, você eliminou o freio dianteiro, certo? Porque para ele voltar, você tem que injetar umas 3 vezes para o freio, a pastilha encostar novamente e o freio voltar. Então, o que mais acontece na rua é o pessoal pisa na pinça, tira o freio dianteiro e vai fazer o grau. Aí atravessa alguma coisa na frente, ele não tem freio. E acontece N acidentes por causa disso. Isso é uma coisa que eles precisam ter um espaço para poder fazer esse tipo de coisa. Entendeu? E eu garanto a você que se fizer uma arena de grau, em Caruaru, vamos supor, faz uma arena de grau aqui, eu garanto a você que público não falta. Entendeu? Isso é um esporte, não deixa de ser um esporte. É essa a diferença da minha época para hoje. Quando eu fazia alguma coisa, era só eu, André, né? Jaminho, de João Pessoa, Silvio, de Areias. Assim, você contava nos dedos quem fazia esse tipo de manobra. E não via fazer, porque não tinha essa de views, não tinha essa de se amostrar, entendeu? E uma curiosidade minha agora. Existe um grau de dificuldade com moto de baixa, média, alta cilindrada, moto com marcha, sem marcha? É uma dúvida que você tem que muita gente tem, certo? Vamos deixar de lado as Chopper, né? As Royal Enfields, as Harley Davidson, né? Que não são motos com esse intuito, mas uma Racing, por exemplo, uma Naked, né? Quanto maior a cilindrada, mais fácil. Quanto menor, mais difícil. Porque você tem menos motor para corrigir as falhas, no caso. Então, tu vai, levanta, freou mais do que devia. Aí ela baixou muito. Quando você chama no motor, quando é uma baixa cilindrada, ela não tem muito motor para voltar. Tu entende? Entendo. Mas aí eu entro pelaquela... Eu vou te devolver a tua pergunta com outra pergunta também. Tá certo? Bom, como eu sou piloto de avião também, e já testei um bocado de coisa na minha vida, é bom que o pessoal veja aí. Vamos colocar em grau de dificuldade, como você falou. Eu já respondi que a de baixa cilindrada é mais difícil de você manter, de suspender, do que uma de alta cilindrada. Mas vamos colocar da seguinte forma. Temos a bicicleta, temos a moto, temos o carro e temos o avião. Vou botar só 4. Certo? Em grau de dificuldade, qual que você acha mais difícil de fazer malabarismo? Certo? Aí temos bicicleta, moto, carro e avião. É mais difícil empinar uma bicicleta, uma moto, andar de 2 rodas no carro ou fazer acrobacia de avião. Coloca em grau de dificuldade. Qual é o mais difícil aqui? Rapaz, eu acho que o mais difícil é o carro. Você acha que o mais difícil é o carro? Depois, mais difícil, a moto. A moto. Depois certo. a bicicleta e por último o avião. Porque o avião, acho que ele está suspenso. Depende do avião também, né? Mas como ele está suspenso, não... Certo. Então, primeiro o carro em grau de dificuldade, não é isso? Primeiro o carro, depois a moto, depois a bicicleta, depois o avião. Isso. Certo? Eu vou falar com propriedade que eu já fiz em todos, tá certo?
Mais difícil, bicicleta. Mais difícil é a bicicleta. Depois é a moto. Depois o carro e depois o avião. Boa. Tu entendeu? Em graus de dificuldade. Agora vamos falar em fatalidade. Aí o que é que acontece? Inverte. Verdade. Tu entendeu? Então, em grau de dificuldade, a bicicleta é o mais difícil, depois vem a moto, depois o carro, depois o avião. Em termos de fatalidade, o avião não te perdoa, te mata ligeiro. Já era. Te mata ligeiro, certo? Você pode até se salvar, mas às vezes a gente não pode olhar para a exceção, tem que olhar para a regra. O avião não te perdoa, o carro é um PT, logo de cara, né? Virou o carro, é PT. Então, o prejuízo já é grande, sem falar que você ainda pode se machucar. Um abraço para Gel também, Gel das motos aí, que é um menino de hoje em dia, que dá o grau por aí. Ele acabou perdendo 2 dedos, porque eu me lembrei de você agora, viu, Gel? Ele perdeu 2 dedos no TV, andando de 2 rodas. Ele virou com o TV e foi botar a mão no chão. Imagina. Então, perdeu 2 dedos. Então, o carro, que dá logo o PT, a moto, que você acaba se ralando feio, pode dar um PT, como pode dar um prejuízo também grande. A bicicleta, a única coisa que pode te dar é uma distensão correndo atrás dela. Ou então uma lapada na canela. Uma lapada na canela. Então, quantas vezes você vai aprender a andar de bicicleta, você erra e sai rindo, né? Já na moto, quando tu erra, tu sai chorando. Já cai uns 3 no carro, já. Tu entendeu como é que é? Respondi. Respondido. Vamos lá. E conta pra gente aí, você falou que realiza palestras, workshops, conta pra gente como é essa dinâmica aí. Aproveitando só a questão que você está divulgando alguns eventos aí, para esse domingo agora, tem alguma coisa? Acredito que não, acredito que só acredito que não. Vai ter o passeio da Polícia Militar lá em Recife. Massa. Domingo, saída naquele batalhão que tem no Curado, né? Eu acho que é 2 horas da tarde. Já tem para mais de 2.000 inscrições já nesse evento. É um passeio. E eles vão andar por Recife, vão até Piedade e depois vão terminar lá no shopping. Não, no shopping não, no Morro dos Guararapes. Com vários sorteios lá, com várias coisas. Bem legal. Top. Até querendo ir, mas... Então, infelizmente teve essa pausa gigantesca aí. Eu nunca vi isso aqui no podcast. Eu sempre assisto vocês e eu fui premiado. Primeira vez. Eu fui premiado aí com essa queda da internet. Mas vamos para frente. O que importa é o conteúdo. Isso aí. Para o ano, eu vou estar fazendo 60, né? E bicho, já tô tão novo. Parece Para ter o ano, 60, não. 60 radicais. E assim, eu nunca imaginei que a gente ia chegar numa época dessa, né? 2026. E a falta de conhecimento do pessoal no motociclismo fosse tão grande ainda, sabe? Infelizmente, o sistema, não sei o que é, que não entra pela parte didática e os órgãos que são responsáveis por essa parte, como os centros de treinamento que existem por aí, não tem um conhecimento muito profundo no assunto para poder passar para os motociclistas ou para quem está pretendendo andar de motocicleta um conteúdo mais técnico. Então, eu cheguei numa fase da minha vida que a consciência começou a pesar. Porque eu vejo que 99% das pessoas não têm o conhecimento que eu tenho, que faz toda a diferença na interação homem-máquina. E acontece o que a gente vê, né? Hoje em dia. Por exemplo, 2025, já foram... 2025 foram mais de 70 mil acidentes com motocicleta no Brasil, com mais de 6 mil mortes. E o pessoal não se preocupa com
a interação homem-máquina para poder se preocupar com o entorno, com o trânsito, com a tocada da moto, né? Assim, como é que eu poderia explicar isso de uma forma que não fosse tão agressiva? Infelizmente, as pessoas não tiveram o mesmo conhecimento que eu tive. Eu acho que, independente do motivo ou dos órgãos também não ter o conhecimento para passar, mas eu vejo que o conhecimento que eu tenho, quando eu passo para alguém, muda completamente, da água para o vinho, sabe? A segurança dessa pessoa, a ciclística dela, a pilotagem, o desempenho, tudo, muda completamente, sabe? Aí eu vejo que eu tenho que passar isso adiante. Daqui a pouco eu não estou mais aqui e não vai ter mais ninguém que passe. Eu aproveitei, fiz um canal no YouTube para ir passando um pouquinho das dicas de pilotagem, das coisas. Não que dê para passar um treinamento específico que tem que ser presencial. Mas eu coloquei alguns videozinhos lá mostrando como que se deve ser, pelo menos na prática, que deve ser aplicado isso aí. É um canal chamado Roda Livre, lá no YouTube, que o pessoal pode dar uma olhadinha e de vez em quando vai achando uns vídeos realmente didáticos lá. Se eu só coloco coisa didática, a turma não se interessa pelo canal. Tem que colocar alguma coisa de lazer também, alguma coisa da minha vida, compartilhar um pouquinho, né? Porque nem sempre a gente está afim de estar absorvendo conhecimento. Tem hora que a gente está afim de se distrair realmente. Mas aí eu fiz esse canal e também voltei a dar aulas, né? Estou fazendo workshop com turmas e passando esse treinamento para esse pessoal. Realmente faz toda a diferença, porque eu sinto que as pessoas ficam abismadas como que eles conseguiam andar de bicicleta de motocicleta sem ter esse conhecimento. Desculpa, eu falei bicicleta porque a bicicleta, ela antecede a motocicleta. Não é isso? Então, quando a gente aprende a andar de bicicleta, que 99,9% alguma coisa, aprende na tora. Não é verdade? É verdade. Então, se você aprendeu na bicicleta, na tora, você não tem nenhum conhecimento sobre a ciclística, a geometria, o projeto, a bicicleta, como ela se equilibra, como ela foi feita. Então, você não sabe o que é um caster, não sabe o que é um trail, não sabe o que é um contra-esteço. Se souber, já ouviu falar, mas não sabe colocá-la na prática, tá? Então, essa falta de conhecimento que veio lá na raiz, na bicicleta, você transfere para a moto, você não tem condições de dominar o equipamento. Realmente não. Por quê? O equipamento, tanto bicicleta quanto moto, eles foram produzidos com o intuito de ser dinamicamente estável. Então, se tu larga a tua moto em marcha num local que não tem obstáculo, ela vai embora. Ela não cai, porque ela foi feita para andar só. A gente está ali para conduzir para onde que a gente quer que ela vá. Muita gente pode não saber o que é isso, mas se pesquisar aí, acho que até no YouTube mesmo, tem vídeo de moto andando sozinha e por aí vai. É porque as pessoas acham que quilômetros de estrada é técnica e conhecimento da motocicleta. E, na realidade, não é bem assim. Na realidade, quanto menos rápido você está, quanto mais devagar você consegue andar, mais você domina. Não é da sua época, mas logo que começaram os encontros de motociclista por aí, tinha uma brincadeira, uma gincana, uma prova da tartaruga. Eu lembro dessa brincadeira. Mas tu não pegou isso, não. Tu não pegou isso. Era a corrida da tartaruga, a corrida de marcha lenta, entendeu? Alguma coisa assim. Aqui na região, todo evento que acontecia tinha isso aí. E nesses eventos,
provava quem realmente estava mais conectado, quem mais dominava o equipamento sem que as forças físicas dela atuassem. Equilíbrio, né? Então, devagar, né? Praticamente parado, muitas forças que atuam sobre ela, como o efeito giroscópio e outras coisas, não funcionam e depende 100% do domínio do piloto, certo? Aí você vê que pouquíssimas pessoas conseguem dominar ela devagarzinho. Então, justamente, é nesse domínio em baixa velocidade que você consegue o contra-esteço. Aplicando o contra-esteço, você consegue ter o controle da motocicleta. Estão entendendo como é que é? Sim. Fugi um pouco agora da minha cabeça, porque eu não sei o que foi que apareceu aqui, né? Eu tô com uma coisa que... Desculpa aí, vai, faz outra pergunta, depois eu entro, que fugiu. Se concentre. Júnior, a gente estava falando ali a respeito de como as pessoas usam a moto, né? No sentido de segurança e tudo. E esse conteúdo que você passa nessas palestras, ela gera, assim, uma curiosidade das pessoas entenderem como se conectar, né, à máquina, como a gente estava falando. Uhum. E tem muita gente que pensa que sabe andar de moto, mas não tem esse aprendizado teórico que tu falou, né? Qual a importância de aprender a parte teórica nesse sentido para usar... Eu vou fazer só uma correção, não é teórica, é técnica, né? Isso. Entendeu? Porque a partir do momento que você sabe o comando que você dá no equipamento para obter a manobra que você quiser, é que você vai conseguir realmente dominar ele. Então, eu acho que vocês já viram por aí muitas pessoas sobrando em curva, né? Porque entrou naquela curva achando que ela era mais aberta ou que a velocidade que ele estava era ideal e acabou não sendo. Então, chega no meio da curva, quer tentar corrigir, né? Conscientemente, só que ele não sabe qual o comando que dá nela certo para fazer o contra-esteço para poder efetivar aquela curva e acabam sobrando. É livrar um carro que vem para cima de você, você não sabe o comando que dá. Certo. Quem realmente não sabe, entendeu? Não estudou e não pôs em prática da forma correta. Eu estou com esse workshop e estou tentando passar essa parte técnica para todo mundo. Inclusive, estou tentando ver se eu consigo colocar mais o público feminino. Porque a moto, ela não é perigosa. Perigosa é quem está em cima. Então, se você tem... Só um exemplo. Se você tem uma empresa e você tem uma vaga de torneiro, uma vaga de fresador, uma vaga de contador, né? Vamos supor, tu tem várias vagas lá e tu tem uma de motoboy. Todo mundo vai para de motoboy, achando que só porque anda de moto tem o conhecimento suficiente para trabalhar naquela empresa de motoboy. Não, ele pode até ir, pode até entregar as coisas, mas ele poderia ir para de torno. Só que ele sabe que ele no torno, se ele não souber, ele vai perder o dedo. Feito alguém já perdeu, né? Na prensa. E na moto não, ele acha que vai se dar bem, mas acaba perdendo a vida. Não sabe ele que a moto, tanto a moto quanto o torno, ele teria que estudar antes de subir nele. Antes de dominar o torno, teria que estudar sobre ele para poder colocar a sua vida ali, né? A moto é a mesma coisa. Então, é muita irresponsabilidade você subir no equipamento sem conhecimento nenhum sobre o equipamento e colocar a tua vida lá em risco. É por isso que tem essa quantidade absurda de acidentes. Mais de 6 mil mortes aí o ano passado. Verdade. Deixa eu dar um alô para a galera que está aqui. Infelizmente, quem está chegando agora, né? O nosso outro link caiu. Mas já tem novos comentários aqui, ó. Lucílio Domingos. Boa noite, Júnior. Boa noite também ao convidado. Estamos assistindo um programa aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Valeu, Lucílio. Um abraço. O Vitor Antônio, parabéns pela entrevista. Amanhã nos encontramos no MMC. Valeu, meu irmão. Motoestrada tá aqui. Boa noite, Alex Jacaré aqui na área. Valeu, Alex. Um abraço.
O Ronaldo Dias, tinha comentários lá do Ronaldo no outro link, ele já voltou para cá também. Boa noite a todos os irmãos motociclistas, Deus abençoe a vida de todos. Moto Casal Estradeiro na área, na escuta e na aprendizagem. Júnior, manda um moto abraço para nosso irmão motociclista Vandelson, do Motoclube Crânios de Aço, pois ele está completando mais um ano de vida e de estrada. Que Deus abençoe sempre. Vandelson, um abraço, meu querido. Parabéns, viu? Bons ventos aí, que Deus lhe abençoe. Um abraço aí a todos do Crânios de Aço. E, Júnior, a importância, né, do aprendizado com a moto, como você disse, quem sobe na moto é igual como qualquer profissão, né? Você precisa primeiro aprender para depois botar em prática essa atividade, né? E a gente estava falando também ali de técnicas como até o uso do capacete mesmo, tudo, né? De visibilidade. Conta aí pra gente. Olha, Júnior, o que minha mãe fez comigo lá no começo, que fez com que eu tivesse uma interação com a moto grande, muitas mães deveriam fazer. Muitos pais deveriam fazer, entendeu? Porque, em vez de dizer seu filho, não vai andar de moto, moto é perigoso, não sei o quê. Moto não é perigoso. É só estudar. A partir do momento que você está interagindo com a moto, passa a ser uma coisa só. Como se fosse um exoesqueleto. Eu não sei se você já viu como é que é um exoesqueleto. Se vocês aí têm noção do que é um exoesqueleto. Naquele filme Avatar tinha, né? Os exoesqueletos. Eu ia falar agora, quando se conecta ali o Avatar, né? Então, se o cara não está interagindo com aquele bicho, ele não vai conseguir ir muito longe. É feito o índio andando, você chega numa aldeia, o índio está andando, é o índio andando, normal. Aí tu pega e dá um pisante pro índio, um sapato lá pro índio. Aí já vai ser o índio e o sapato. Ele já vai andar completamente, né? Então, com o tempo, ele acaba se interagindo com o sapato e achando que está dominando. Mas se ele der uma carreira, o sapato voa, porque esqueceu de botar o cadastro. Ou esqueceram de entregar o cadastro para ele e mostrar para ele que tem que apertar aquela conexão. Tem que fechar aquela conexão. No motociclismo não é diferente. Quando você sobe na moto, você passa a ser uma coisa só. Moto e a máquina. Eu andando numa moto, é como se eu fosse The Flash. Eu só estou andando mais rápido. Entendeu? Então, tudo que eu faço ali é imediato, é rápido, é preciso. Certo? Quando a pessoa não tem essa interação, é o cara e a moto. Então, ele está preocupado com a moto, com a pilotagem da moto. E assim vai. A questão do capacete, eu vou deixar para outra oportunidade, porque é muito polêmica essa história do capacete. A não ser que você queira que a gente toque aqui. Mas, a partir do momento que você está interagindo com a moto, você tem condições de estar preocupado só com os outros, só com o seu entorno. Tá? Então, se você se considerar que você não existe, você está andando na moto, só que você não existe, para o trânsito você não existe. Então, você sempre é um alvo. Entende? Então, você vai andar na defensiva. Não tem a direção defensiva, essa é a direção defensiva ativa, não é passiva. Então, você tem que estar ali, não é numa condição agressiva. Não, você tem que estar a ponto, certo? De fazer uma manobra rápida para se livrar de qualquer ataque. Uma reação, né? Certo? Porque quantas e quantas vezes na minha vida eu passei por um cruzamento, o cara não me viu, o cara pegou e botou para me pegar. É como se fosse para me pegar, tu tá entendendo? Já teve pessoas que numa BR, eu indo, uma BR que não é dupla, ele vindo, ele veio para cima de mim. Como se o cara tivesse tido um infarto, alguma coisa, ele veio para cima de mim, eu tive que livrar. Então, na aviação, como eu sou piloto também, é como se estivesse voando em ala, o cara está ali todo organizado, e o cara deu um vacilo, eu tenho que saber me corrigir, eu tenho que saber me afastar dele, eu tenho que ter o comando correto para poder... Se eu fizer o comando errado, a asa, em vez de baixar, sobe.
Entende? Então, quem é piloto aí vai saber do que é que eu estou falando. Então, tu tá aqui, o cara vem para cima de você, você não pode pegar o avião, tá aqui, tá aqui, tu tá voando em ala, tu tá aqui embaixo, o cara tá aqui em cima. Aí o mané vem para cima de você. Você não pode chegar e fazer isso para a direita, porque a asa sobe, pode pegar na dele. Tu entendeu como é que é? Entendi. Então, em vez de você se livrar, você antecipou a pancada, porque você deu um comando errado. Então, quando você vai fazer isso, para se livrar, você tem que dar o pedal para um lado e o manche para o outro. Tem que dar o pedal também, que é para ele fazer isso, se afastar assim, e não assim. Tu entendeu como é que é? Então, se você não está interagindo com a motocicleta, o cara vem, um carro vem para cima de você, vem do lado esquerdo, né? Vamos supor que você está sendo atacado pela esquerda. O que é que você tem que fazer? Não é ir para a direita? Para se livrar dele? Aí, qual o comando que você dá no equipamento para ir para a direita, para se livrar dele? Você sabe? Conta pra gente. Tá bom. Então, as pessoas não sabem o que é o contra-esteço. Então, você está aqui. Não sei qual é a câmera que está aqui para mim. É? A do meio. Do meio, certo. Então, você está aqui na moto. Aí vem uma pessoa que não lhe viu e está vindo para cima de você de uma vez pelo lado esquerdo. Você tem que dobrar para a direita para se livrar dele. Não é isso? É isso. Pronto. Aí você tem que aplicar o contra-esteço. E na motocicleta, tudo é contra-esteço. É a linguagem, entendeu? É o feeling que você se conecta com ela. É o quê? É um comando que você dá nela para poder fazer curva. E 99% das pessoas não sabem disso e os que sabem, poucos aplicam na prática, tá? Então, tá aqui, o carro veio, você vira para a esquerda. Não é para a direita. Tu entende o que eu estou falando? Então, quando você está aqui, você vira para a esquerda, porque isso é o contra-esteço. Você vira para a esquerda, a moto inclina para a direita e ela faz a curva. Ela dobra para a direita também. Só que é ela, não é mais você. Entende? Ela dobra sozinha porque ela foi feita para fazer isso. O ângulo de caster é que vai dobrar para a direita. Então, tu te livra do carro. Eu já vi vários casos do cara pegar e virar para o guidão para a direita e ir para cima do carro e a merda acontece. Boa. Eu, Júnior, quem tem o interesse em participar do seu workshop, da sua palestra, como é que ele pode fazer esse contato contigo? Lá no canal do YouTube, né, o Roda Livre, na descrição do canal tem o meu telefone lá, o meu WhatsApp, é só entrar em contato. Boa. Por lá. Boa, muito bem. Para as mulheres, principalmente, que eu quero ajudar as mulheres a ingressar no meio da forma correta. Eu tenho um equipamento, que é o ponto de base, que é esse equipamento que vai passar o conhecimento do contra-esteço do inconsciente, que às vezes tem pessoas que têm no inconsciente, para o consciente. E para aquelas pessoas que nem têm no inconsciente, vai colocar esse conhecimento nela para poder ela andar da forma correta. Entende? Vai ter um domínio muito diferenciado. Então, eu tenho um equipamento, que inclusive foi eu que criei ele, eu tenho a patente dele, para justamente ajudar da forma fácil e correta, que moto não é perigoso. Eles vão aprender a dominar uma moto. Eu tenho um vídeo lá no canal, eu ensinei um menino a andar de bicicleta. Tá? Ele fazia 2 meses que ele tinha bicicleta e não conseguia andar. Em uma tarde, aprendeu comigo. Entendeu? Aí tem lá o vídeo mostrando direitinho. Quem quiser, entra lá no canal. Tem lá na descrição do canal. Tem meu WhatsApp. É só mandar uma mensagem. Mulher, motoclube, pessoal do motoclube quer ter um conhecimentozinho a mais, somar o conhecimento, porque o conhecimento é uma coisa que se a gente divide, a gente tem uma soma. Não é isso? Então, nunca faz mal o conhecimento. Pegar uma bagagenzinha que eu tenho, juntar com a de vocês, só vai crescer. A de vocês não tem como subtrair. Sim. Entendeu? Então, é só entrar em contato e
E é feito, eu digo, né? Se você fizer todo dia a mesma coisa e chegar, às vezes, outra pessoa com outro ângulo vem e Uhum. mostra para você que naquilo que você faz todo dia, você aprende mais um pouquinho e todo mundo, né? Junto com o conhecimento, como você falou. É assim mesmo. Agora, tem muitas coisas mesmo. Que eu poderia passar para o pessoal aí. Eu acho que não vai ter problema em outras oportunidades passar isso aí. Boa. Né? É por isso que deu um branco na minha cabeça naquela hora, porque tem coisa mais importante que eu não falei. Tu tá entendendo? Mas aí eu fiquei bugado naquela hora. Mas desculpe, desculpe aí. Acontece, acontece. Já vou fazer 60 para o ano, tá? Então dá um desconto. E tô aqui. Bem, Júnior, a gente tava falando ali em off também que sua missão de vida é diminuir acidentes de moto. Não é É isso? porque foram tantos amigos que foram embora porque faltou conhecimento. Conta aí como é assim essa sua visão sobre esse assunto. Júnior, é tanta coisa que envolve, tanta coisa. Eu vou usar só o exemplozinho do capacete bem rápido aqui. Tá certo? Vou tentar ser o mais rápido possível. Todo mundo defende o capacete fechado ou aberto? Fechado. Fechado. O capacete fechado, ele restringe tua visibilidade. A visão humana é de 200 graus, certo? O capacete fechado cai para 120 graus. Então, tu deixa de ver 80 graus. Então, ele provoca o acidente. Tu tá me entendendo? Então, a partir do momento que um equipamento provoca o acidente, é complicado você usar ele. Se eu for levar se eu for cair ali na esquina, já tá certo que eu vou levar um acidente ali na esquina, tá? Eu vou com o capacete fechado. Eu me protejo mais. Ele protege mais, tá? Mas para andar, realmente, eu prefiro 1000 vezes evitar o acidente do que estar preparado para ele. Tu entende? Então, é pelo caminho da educação, do conhecimento, que eu evito o acidente. Não estou preocupado em andar de couro, de tudo, não sei o quê, para se acontecer. Não, não vai acontecer. Tu entende? Já entrou outra coisa agora na cabeça. Pelo amor de Deus. Fazia 20 anos que eu não sofri um acidente. 20 anos sem cair de moto, sem nada. Tá? Aí um ano desse aí, o ano passado, sei lá, eu desesperado, eu não sei se eu falei para você, mas eu falei para poucas pessoas, mas tudo bem. Eu desesperado, querendo atingir um público, querendo lá no canal, fazer um vídeo que viralizasse, certo? Eu falei com o André, esse amigo meu, e ele fez: Júnior, tu lembra que tu anda de moto sem guidão? Aí eu disse: lembro. Tu ainda anda? Ando. Se tu fizer um vídeo de você andando na moto sem o guidão, vai bombar. Porque ninguém anda sem guidão. Só tu. Até hoje, o que eu vi na minha vida foi só você. Aí, tá certo, eu vou fazer. Aí eu desesperado, querendo que o canal abrangesse um público maior, que é um canal pequeno, que eu comecei há pouco tempo, eu, desesperado, inventei de fazer logo esse vídeo. Aí eu fui fazer esse vídeo, só que, do nada, sem me preparar em nada, eu disse: sabe, eu vou fazer aquele vídeo agora. Eu peguei, arranquei o guidão da moto, fiquei segurando o guidão com uma mão e a câmera com a outra. Eu andava na moto sem guidão, mas eu não precisava ficar segurando nem uma câmera, nem um guidão. Então, desesperado, eu fui querer fazer logo isso, tu tá entendendo? E fui sair com a moto sem o guidão. Logo na saída, ela não criou prumo, sabe? A roda não ficou reta. Então, como eu deixei acelerada, ela fez pei e caiu em cima do meu pé. Eita. Eu não sei se tu lembra que eu tava com o pé machucado ano passado. Pronto. Depois de 20 anos, eu me desesperei para tentar fazer logo com que atingisse as pessoas mais rápido possível essa questão do conhecimento, e fui fazer esse vídeo. Mas foi que eu me lembrei, por isso que
Eu sou muito demente, né? Para fazer um negócio. Eu ando sem guidão, entendeu? Tem vídeo no canal, eu indo na estrada de chão, pegando pista, tudo sem guidão. Eu não preciso dele. Mas eu não sei. Eu, sem noção, segurando bastão de câmara de 360 e guidão no outro lado, deu merda. Entendeu? Mas voltando à história do capacete, eu prefiro andar com um capacete que me dê toda a minha visão periférica, que eu consiga estar preparado para qualquer coisa, do que com um capacete que vai me provocar um acidente. E se for para proteger alguma coisa importante em mim, eu prefiro proteger lá embaixo. Se eu pegar um taco de beisebol e for te dar uma porrada, tu vai ter que levar essa porrada de todo jeito. Foi combinado entre a gente que você ia levar essa pancada, tá certo? É uma prenda que tu ia ter que pagar, né? E tu ia levar essa porrada. Eu ia te dar um capacete fechado e um protetor lá de baixo. Tu ia querer a pancada onde? No queixo ou lá embaixo? Aí é... Me responde, Júnior, tu. Eu no queixo. No queixo, né? Lógico, porque lá embaixo é problema, né? E por que o pessoal não anda com a proteção lá embaixo? Uma vez que mais de 10% dos acidentes motociclísticos envolvem a região pélvica. Eu conheço várias pessoas que ficaram estéreis em acidente de moto, que bateu num tanque, num guidão, e eu conheço pessoas até que perdeu um dos escrotos lá por causa disso. Por que a gente não anda com a proteção lá? A gente anda só com a proteção aqui. Agora, eu só conheço uma pessoa, desses mais de 40 anos, que teve a cara deformada por causa de acidente. Tu conhece alguém? Uma cara deformada? Sim, que se ferrou aqui. Conheço 2. É daqui de Caruaru? Um é. Eu nunca vi. O outro é de Garanhuns. Eu nunca vi. Tá recuperado já, não? Tá. Depois de muita... Assim, não ficou igual, né? Mas fez diversas cirurgias para poder corrigir, principalmente a mordida. Uhum. Certo. Eu só conheço um, que é Cuscuz, lá de Recife, que ele é muito conhecido, que é da patinação lá, um cara muito conhecido, Cuscuz, 1900 antigamente. A família dele pegou no pé dele para ele parar de andar de moto, que era perigoso, que ele tinha que parar de andar de moto, encheu tanto ele, que ele acabou comprando um Fusca. Eita. Foi. Comprou um Fusca, né? Vendeu a moto e comprou um Fusca. Com menos de um mês, ele deu uma porrada com um Fusca na Avenida Boa Viagem que levou 200 pontos na cara. De carro. Como a gente diz, né? Se for, às vezes, numa topada na frente de casa, você se lasca, né? Então, aí tu vai usar um dispositivo que vai restringir tua visibilidade periférica e vai provocar o acidente. Tu entende? Então é melhor você ter o conhecimento para não ter o acidente. E ter condições técnicas de você poder conduzir a moto de uma forma que o acidente não venha. E se ele vier, você sabe se livrar dele. Então, mais de 40 anos, eu nunca bati, Júnior. Há mais de 40 anos. Já bateram em mim. Já teve desses que não me viu, entendeu? E veio para cima de mim. E eu estava olhando o painel. Entendeu? Eu não estava 100% ligado no entorno. Entendeu? Então, esse conhecimento eu quero passar para todo mundo antes de que eu vá embora. Tu tá entendendo? Porque eu acho uma coisa inaceitável as pessoas não terem um pouco de humildade para aprender um com o outro. Feito eu queria aprender com o André, quando eu me juntei com o André. Quando eu encontrei com o Maninho e Jadiael dos Brilux, a gente trocou ideias, sabe? E a gente sempre procurando somar o conhecimento. Então, as pessoas hoje, com a tecnologia, eu sei que a gente está em outra era, em outra época, em outra vibe, outro mundo, mas conhecimento é um só, velho. E ele não faz mal. Não tem contraindicação. É verdade. Então, eu quero passar o meu conhecimento, me disponibilizo para isso ainda, porque em qualquer momento desse eu não estou mais disponível, entendeu? Eu queria que as pessoas aproveitassem e procurassem se juntar, para a gente poder passar. Eu passo para tu passa para
o teu motoclube. A gente podia pegar o MMC, né? Tem vários motoclubes do MMC. Aí vocês falam com os presidentes dos Pronto, aí forma um grupinho de 10, certo? Aí faz um workshop comigo. Aí eles passam para os demais esse conhecimento. Ou então ele não, o conhecimento vale a pena todo mundo fazer. Pega e faz. Eu não enriquei até hoje, não vai ser agora que eu vou enriquecer por causa disso, não. Entendeu? E o dinheiro é o de menos, né? O conhecimento, quando você tem, né, ultrapassa barreiras e outras, né? Exato. O conhecimento que a gente está falando aqui é a respeito de segurança, é a respeito É saúde pública. de saúde pública, exatamente. Que isso aí não tem dinheiro que Eu sou pague. prova viva, né? Que fui considerado júnior doido a vida toda, mas eu não sou doido, porque se eu fosse, eu não seria piloto, porque tem psicotécnico rigoroso para você fazer. Assim, só porque eu sou fora da caixa, entendeu? Porque eu ando de uma forma, né? Como é que eu poderia dizer? Radical, mas segura. Tu entende? Eu vim de Gravatar para cá hoje, eu só peguei no guidão umas 3, 4 vezes aqui. Não é porque eu estou me amostrando, não. Tu entende? Quando a gente anda junto, por exemplo, vai eu, você e outra pessoa, eu pego no guidão. Mas quando eu estou só, eu nem pego. Porque quando a gente está junto, eu pego para ninguém pensar que eu estou me amostrando. Tu entendeu? Eu não pego no guidão porque eu não quero atrapalhar ela. Consegue entender isso? Eu não quero atrapalhar ela, porque ela ali já está completamente tranquila. Para você ter uma noção, você já ouviu falar em chimada? Sim. Sabe o que é chimada? Conta pra gente. Explica aí também. Você é motociclista. É que o guidão fica Você está balançando, andando, né? e ela faz isso. E entra numa ressonância que vai para o chão, derruba o cara. Né? Qual a prevenção para chimada? Prevenção. Uhum. Rapaz, soltar, não? Você Aí cai, eu tô falando, você está falando em correção, eu estou falando em prevenção. Amortecedor de direção. Sim, verdade. Né? Então todo mundo pega e bota um amortecedor de direção. Não é isso? Na realidade, a prevenção da chimada é o conhecimento. Porque a moto ela só chima se você estiver atrapalhando ela. Porque a chimada é justamente um desentendimento homem e máquina. Entende? Então, quem está aí de novo, olha aqui. Aí, você está andando na moto ali. Isso só acontece em alta velocidade, que ela já está bem equilibrada. Certo? Aí você está ali. O pessoal faz o contrário. O contrário. Quanto mais velocidade, mais pressão no guidão. Está errado. Você pode olhar que todo mundo, quando começa a correr na moto, fica ali, ó, atenção, né? apertando ela. É a pior coisa que você pode fazer. Quanto mais velocidade, mais ela está estabilizada para o propósito da geometria que ela foi produzida. Entendeu? Você tem que deixar ela mais livre. A mão tem que estar mais solta. Entende? Então, o que é que acontece? Geralmente, na chimada, você está vamos supor, a 130, 40, 50, 200, numa moto, e dá umas oscilações no chão. Entende? Aí você passa por um buraco, por uma lombadinha, por uma coisa qualquer. Se ela perder o contato do chão e tu tiver com essa pressão, né? Sem estar simétrica, sem estar... Faltou a palavra. Se tiver com uma pressão desigual aqui, se tiver por causa de um vento lateral, alguma coisa assim, você estiver fazendo mais pressãozinho de um lado do que do outro, quando ela perde o contato com o chão, ela vai ceder. Aí tua dobra, tu tá entendendo? Então, tá aqui. Aí ela quicou. Aí ela faz isso. Na quicada ela faz isso. Quando ela bate no chão, aí ela, entendeu? Aí ela entra na ressonância. Tu entende? Porque ela tenta corrigir e você vai brigando com ela. Só dá em merda. Por quê? Porque o cara tá com pressão no guidão, pressão desigual no guidão, pressão que não era nem para ter, e desigual, e ela dá aquela chimada. Entendeu? Já que eu falei no assunto, para corrigir, se tu tem motor,
O ideal é você acelerar, debrear e soltar, como se fosse empinar ela, para tirar ela da ressonância do chão, da outra quicada, entendeu? E jogar o corpo para trás. Fez isso e solta ela. Tu entendeu? Várias vezes já aconteceu isso quando eu estou empinando em alta velocidade. Eu baixava ela, não conseguia aprumar ela o tanto o pouso ser certinho, entendeu? Aí eu bato troncho, ela dava aquela estimada. Ela dava estimada e soltava. Isso já me aconteceu algumas vezes. Eu não sei nem porque é que ele entrou nessa história. Fica aí a dica, viu, cara? Justamente sobre a pilotagem defensiva, sobre aí você ter o equilíbrio. Isso acontece muito, sabe o quê? Na roda traseira de aviões que tem um trem de pouso atrás. Quando eles tocam no chão, ela faz isso. Ela chima assim. Mas como ela está atrás, ela é obrigada a seguir, porque o caster dela é negativo, não é o caster positivo, que é o da moto. Entendeu? Então, tudo isso tem uma geometria, tudo isso tem uma explicação, tem como você se interagir com esse conhecimento para dominar o equipamento. Boa. Júnior, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas quem está assistindo a gente, que tem curiosidade aí sobre o assunto, quer chamar o Júnior aqui para fazer um workshop, vai lá no canal dele, eu vou estar deixando o link aqui. Aliás, vou estar deixando o link lá no Instagram do MMC. Clica lá, vai direto para o canal dele, para aí você ter mais informações, ver os vídeos lá que o Júnior já produziu e toda a história aí que o Júnior tem sobre o motociclismo, sobre a pilotagem, sobre o Willy. Então, uma coisa que no workshop que é bom você registrar aqui para o pessoal, no caso que eu estou querendo ensinar as mulheres também, é muito mais fácil, mas é muito mais fácil ensinar um que nunca andou. É verdade, tem vício, né? Mas é muito mais fácil de um que nunca andou do que aquele que acha que sabe. É verdade. Entendeu? Esse é danado. É verdade. Aconteceu essa semana. Se já assistir esse podcast um dia, vai lembrar que foi que eu estou falando dele. Essa semana. Depois que eu fui para a prática com ele, mostrar ele, Júnior, pelo amor de Deus, é assim mesmo, rapaz, como é que pode? É isso aí. Entendeu? Júnior, dá suas considerações finais aí para o pessoal que está nos assistindo. Conhecimento é uma coisa que, se a gente dividir, a gente vai ter uma soma. Tá certo? Aproveitem que eu estou aqui disponível para isso. Eu não sei até quando, tá? E não é fácil para mim estar fazendo isso, não. Mas é uma questão de consciência minha, botar de bem comigo mesmo e com vocês. E somar para o motociclismo e ver se a gente acaba com esses acidentes todinhos. Porque são muitos acidentes. E dava para acabar com a metade disso aí, se o pessoal tivesse esse conhecimento. Principalmente os órgãos públicos, se pegar esse conhecimento para eles, para poder passarem. Aconteceu uma coisa, posso falar rapidinho? Pode. Eu fui levar esse conhecimento para o Detran. Cheguei lá no Detran, fui falar com a diretora do departamento do educacional do Detran. Quando eu expliquei para ela, ela fez, pelo amor de Deus, isso é um caso de saúde pública. Eu tenho como provar. Aqui eu não estou mostrando nada para você, nem para vocês, mas lá no meu canal tem algumas coisas, eu acho. Ela fez um caso de saúde pública. Você tem que procurar o CEPAM. Lembra do CEPAM que eu lhe falei? Sim. Pronto, então o CEPAM é um departamento dentro da Secretaria de Segurança, de Saúde, que é responsável por acidentes motociclísticos. Aí você tem que procurar o CEPAM. Beleza, eu fui procurar o CEPAM. Certo? Para começo de conversa, qual era dela? Vamos junto. Vamos junto. Era me abraçar e ir, porque ela realmente viu o que eu falei era verdade. Entendeu? Aí fui para o CEPAM. Cheguei lá para o CEPAM. Meu Deus, é isso mesmo. Eu expliquei. Eu mostrei. Tu tá entendendo? Dentro de todo o conhecimento ciclístico que eu tenho, eu mostrei, e os acidentes e tudo, ele fez. Mas você tem que ir para o Denatran.
Aí fica me jogando de um pro outro. um canto pro outro. Tá todo mundo só querendo botar no seu bolso o seu salário e ninguém tá preocupado com a saúde de ninguém. Entendeu? Aí fica me jogando sozinho para um, para outro, só para a burocracia. Eu tenho mal o que fazer na minha vida, Júnior. Entendeu? É como eu disse a você há muito tempo. Eu sozinho não vou conseguir, não. Mas se a gente se juntar, a gente consegue. Mas eu ainda estou tentando. Essas considerações finais, tá? Vai dar certo. Galera, estamos encerrando nosso podcast de hoje. Todos os links que vocês acompanharam aqui no nosso podcast vai estar até amanhã, pela manhã, lá no Instagram do MMC. E amanhã estamos aqui, mais uma vez, no Encontrão Quinta do Motociclista. Júnior, muito obrigado aí pela presença. Valeu, E meu desculpa, querido. pessoal, mas como todo mundo já sabe, nada é tão ruim que dure para sempre, né? Boa. Muito obrigado. Sempre que você tiver aí assuntos, vamos marcar os próximos aí episódios para a gente continuar esse assunto Vamos que é embora, de tô alta por aqui aí. relevância. Galera, um forte abraço. Valeu a todos. Obrigado aí à TV Caruara, aos nossos parceiros e até quarta-feira que vem. Valeu!